Quero saudar os irmãos mais uma vez com a graça e paz do nosso Senhor. É uma satisfação, uma alegria poder dividir a palavra de Deus convosco. Mateus no capítulo 11, verso 2 até o verso 6, nós encontramos esta história. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e aos surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Este episódio de João preso nos traz e nos remete uma situação que muitas vezes nos encontramos devido a alguma dificuldade, alguma situação de aperto. E quando passamos por problemas graves, nós somos tentados muitas vezes a duvidar do amor de Deus, a questionar a sua palavra. Achamos que Deus deveria agir de certo modo, devia ter feito aquilo por nós. Se o Senhor me ama, por que Ele permite eu passar por uma situação aflitiva desta? Se o Senhor tem promessas para a minha vida, conforme diz a sua palavra, por que eu tenho que suportar tantas mazelas? Na verdade, o Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus propósitos. E nós temos que estar atentos a todas estas coisas. A situação que muitas vezes nos encontramos e nos envolve é porque nós não conhecemos as Escrituras da perspectiva de Deus. E muitas vezes nos equivocamos com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porém, quero destacar a promessa que está em Hebreus capítulo 4, no verso 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia nos traz esperança, ela nos traz consolação, salvação, quando é compreendida da perspectiva certa de Deus. Mas quando a palavra de Deus, ela é comprometida com a perspectiva do homem, ela pode trazer desconfiança, ela vai trazer desolação e decepção para muitas pessoas, quando não se sabe manejar bem as Escrituras. Nós vamos encontrar nesse texto uma riqueza profunda, porém quero destacar 2 considerações de abordagem à palavra de Deus. A primeira consideração é a de João Batista no cárcere. Traz conclusões indevidas e percepções apressadas da palavra de Deus. João, o Batista, ele havia motivado as pessoas, o povo da sua terra, ao arrependimento. Mais ainda, levado o povo a ter esperança sobre o reino de Deus. Havia testemunhado da presença do Messias, de Cristo, o Senhor Jesus. E mais ainda, João repreendeu o rei Herodes, no caso com Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão. Isso está registrado em Marcos capítulo 6 e também no Evangelho de Lucas capítulo 3. E por causa de tudo isso, o que acontece com João, que era fiel à palavra de Deus, caiu no cárcere, na prisão. E assim acontece muitas vezes. Há questões e inquietações quando estamos presos numa situação, quando estamos sofrendo uma injustiça.
E isso aconteceu com João. E ora que João, ele era empolgado, entusiasmado com o estabelecimento do reino já para os seus dias. E esta pressa, esta inquietação, esta empolgação dele o levou a não enxergar as promessas de fato e a perspectiva direta de Deus. Veja você que, por nenhum momento, nós queremos dizer aqui, insinuar, que João estava em crise espiritual no sentido de incredulidade, de duvidar de Jesus, das suas promessas, e mais ainda, sendo ele o prometido, o Cristo, para o povo de Israel da sua época. Ele também não estava desprezando a palavra de Deus. A dúvida, muitas vezes, nos surge a respeito daquilo que vem à mente, questões e inquietações, e estas nos levam muitas vezes a querer entender os motivos de Deus, querendo entender os porquês da vida. Mas as dúvidas, assim como as de João, nos leva a aumentar o nosso conhecimento da pessoa de Deus, do seu caráter, e fortalecer a nossa fé. Mas ainda a incredulidade, esta sim, a incredulidade nasce da vontade, muitas vezes rebelde, recusando-se a obedecer, recusando e resistindo à verdade. João sabia quem de fato era Jesus, e podemos destacar pelo menos algumas passagens. Vamos ver no Evangelho de João que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no primeiro capítulo. Que ele era o Filho de Deus, também no versículo 34, e aquele que vem do céu é sobre todos, no verso 31 de João 3. Toda a carne verá a salvação, diz o Evangelho de Lucas 3, verso 6, era o que pregava João Batista, e que Jesus batizará com o Espírito Santo. Em Lucas 3 também. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João capítulo 1. Estas circunstâncias tão difíceis têm levado muitas pessoas a questionarem sua fé, a questionarem a palavra de Deus, se ela vem a ser atual e aplicada para a nossa vida ou não. Porém, no mundo que vivemos, da cristandade, de um monte de pregadores e pastores falando na mídia, na televisão, no rádio, na internet, prometendo que a medida de espiritualidade, ela é medida, ela é feita conforme a prosperidade material que a pessoa vai ter, ou mesmo a cura, ou mesmo a fartura. Mas esta desvirtua a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, iludindo muitas pessoas e assim levando muitos à decepção com aquela pregação. Portanto, a primeira consideração é que a expectativa do homem, ela compromete a palavra de Deus quando nos traz conclusão indevida e percepção, desta vez, cada vez mais apressadas. A segunda consideração que queremos destacar é a perspectiva de Deus diante da palavra, da sua palavra, das suas promessas. As expectativas de Deus através das Escrituras nos traz convicção, nos traz compreensão. Veja que a resposta de Jesus aos discípulos de João, que o encontraram a fazer aquela pergunta, Jesus simplesmente poderia apenas dizer, sim, diga a João que eu sou o Messias, e ponto final. Porém, a preocupação do Senhor Jesus é ir além e mostrar nas Escrituras, mostrar na palavra de Deus quem de fato ele era. E assim mostrar a sua autoridade
qualificado para ser, de fato, o Messias. E o profeta João, ele conhecia o Antigo Testamento. Lembramos que ele era filho de Zacarias, o sumo sacerdote daquele tempo, quando João nasceu. De fato, ele conhecia as Escrituras, e o Senhor Jesus vai citar, de fato, o profeta Isaías para ele. Veja que, ao citar as Escrituras, o Senhor Jesus está mostrando que, de fato, ele era o Messias, pois o Messias seria capaz de curar cegos, aleijados, surdos. Veja Isaías 35, que destacamos aqui no verso 4 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração, curar os de coração quebrado, apregoar o ano aceitável do Senhor, as boas novas, a libertar os cativos em prisão. E aqui era o ponto que João Batista provavelmente estava questionando esta promessa. Eu estou preso num cárcere, eu sou um homem que vivo andando no Rio Jordão, no deserto. Agora me vejo numa situação de aperto, numa situação aflitiva, sem resposta, sem ser ouvido e entendido. Os fariseus, os religiosos da época, poderiam tentar libertá-lo. O próprio Messias poderia soltar a João Batista, mandando um anjo, quem sabe. Mas por que aquela situação dele não muda? E esta é o grande conflito espiritual de João Batista. Perceba você no verso 5 e também em Lucas 7, no verso 22, que é o texto paralelo a este episódio, que o Senhor Jesus destaca algo importante. Os profetas só não falavam que o Messias ressuscitaria os mortos. Indo assim, então, Jesus, além das expectativas de João. E quando vamos às Escrituras na perspectiva certa de Deus, nós podemos compreender a palavra do Senhor, que se revela em detalhes, em profundidades. E estas profundidades e detalhes fortalecem a nossa fé. Acontece conosco aquilo que muitas vezes aconteceu com João e aconteceu com os grandes servos de Deus na história. Veja você, Moisés, em Números 11, no verso 11, chegou um momento que ele não aguentava mais carregar aquele povo e se queixou a Deus, ao Senhor. Vemos também em 1 Reis 19 o profeta Elias desanimado, orando e clamando ao Senhor, ou Jeremias, capítulo 20, o chorão, o profeta chorão. Podemos até dizer que isso faz parte da pedagogia de Deus na nossa vida. O que acontece é que quando as circunstâncias são difíceis, quando parecem que as coisas não vão mudar, após a nossa conversão, nosso novo nascimento, as nossas orações, o nosso conhecimento das Escrituras, e parece que nada muda e até piora, caímos numa certa crise. Mas a vida espiritual, a jornada de fé, podemos comparar a uma viagem. Quando eu saio de São Paulo e vou a Lisboa, são 10 horas de voo, numa poltrona apertada, num ambiente fechado, claustrofóbico, e você não tem muita mobilidade, e aquele incômodo, e aquela viagem maçante, no escuro muitas vezes. Isso faz nos levar a questionamentos, a dúvidas, a pensamentos, a duvidar. É assim também na nossa jornada da vida espiritual. Questionamos muitas coisas. Mas quando chegamos no nosso destino, encontramos as pessoas amadas. Aquele desconforto da viagem já foi esquecido, não tem importância alguma, pois agora nós estamos no nosso objetivo. Nós encontramos as pessoas que queremos.
É assim também na vida espiritual, ao crer no Senhor Jesus. Ele paga a passagem tua, minha, para o céu. E mais ainda, você pode embarcar nesta viagem da fé e olhar o mundo passar pela janela, sabendo que o seu destino já está determinado. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Não é errado ter dúvidas, questões, quando elas são colocadas diante da pessoa certa e correta. Foi o que João fez, levando-as até o Senhor Jesus, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Não andamos ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Jesus sabe o que é ter dúvidas, o que é ter questionamentos, e mesmo lá na cruz do Calvário ele clamou: Eli, Eli, Senhor, Senhor Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava carregando as nossas fragilidades, os nossos pecados. As dúvidas surgem quando nós vamos com as expectativas erradas, que não se concretizam, pois não colocamos nas perspectiva de Deus. Temos que aprender a equilibrar as nossas expectativas com a perspectiva de Deus. Chegará um dia que os nossos problemas vão se findar, terminar. Mas João 16:33 diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais ainda, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livrará. Salmo 34:19. Sabemos que muitas vezes o Senhor nos atende e nos livra, e mais ainda, nos proporciona momentos de refrigério em nossa alma. E que assim seja. Que o Senhor venha nos abrir, iluminar os olhos, para cada vez mais compreender as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.